Crônicas do Amanhecer. Por Região Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 23 de abril de 2019. Matemática ajuda a explicar por que altruísmo existe e como ele evolui. Imagine uma região na qual existam tribos em constante guerra. Eis que, em uma delas, alguns indivíduos passam a se sacrificar em prol dos demais, levando o grupo a ter melhor desempenho nesse ambiente belicoso. Se o grupo dos altruístas conseguir vencer, colonizará o perdedor. O fato já foi observado na história, em casos em que os homens de uma tribo foram mortos e suas mulheres tiveram filhos dos vencedores, lembra Renato Vicente, professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Dessa forma, aquele traço de altruísmo tem chance de se perpetuar, seja ele transmitido horizontalmente, ou seja, entre os membros do grupo, ou verticalmente, para os descendentes, da mesma forma que acontece com uma nova mutação genética. A transmissão vertical, seja genética ou comportamental, é o que se pode chamar de pior caso, explica Vicente, porque nessa modalidade a característica tem mais dificuldade de se propagar, já que indivíduos altruístas se arriscam mais e podem morrer. Se for possível mostrar que, mesmo no cenário mais desfavorável, há espaço para o altruísmo florescer, ficaria mais clara a forma como essa importante característica surgiu entre os animais e, especialmente, entre os homens. Esse é um dos temas estudados por Vicente, que mostrou que é possível modelar matematicamente a evolução do altruísmo, tema do interesse de biólogos, antropólogos, cientistas sociais e, por que não, de matemáticos. Um modelo criado por ele considera um conjunto de regras a partir de suposições como a de que os altruístas tendem a aumentar a aptidão do grupo, em detrimento da própria, vide as abelhas, para ver se o altruísmo existe em uma população e tem chances de permanência. Macacos, insetos, morcegos, lobos, camarões e até organismos unicelulares demonstram comportamento altruístico, nesses casos definido como aquele em que o indivíduo abre mão de seu sucesso reprodutivo em prol dos descendentes de seus pares. Uma das explicações para esse comportamento é que muitos dos genes transmitidos adiante são compartilhados entre todo o grupo. Daí decorre o fato de que o comportamento altruísta é mais forte entre pais e filhos, por exemplo. Essa relação também pode ser escrita matematicamente e levada em conta na dinâmica do altruísmo. Em seu livro clássico O Gene Egoísta, o biólogo Richard Dawkins apresenta a ideia de que os organismos e grupos funcionam como um maquinário, basicamente um meio para permitir a autorreplicação de genes que, essencialmente, podem sobreviver por gerações e gerações, ao passo que o indivíduo é muito mais efêmero. Assim, em um aparente paradoxo, o comportamento egoísta dos genes que só pensam em se replicar encontra uma saída altruística para continuarem a existir, já que altruístas se doam pelo bem da existência do grupo. Um dos exemplos, diz Vicente, são os insetos da ordem Hymenoptera, como abelhas, vespas e formigas. O grau de altruísmo observado é tão grande que culmina na perda total da capacidade de reprodução da maioria da colônia. O sacrifício tão devotado pode ser explicado pelo alto coeficiente de parentesco entre seus membros. Além de mostrar um caminho viável para a evolução do altruísmo, Vicente e colaboradores também mostraram como outros fatores,
como a migração de indivíduos, podem influenciar esse processo, e mimetizaram o que pode acontecer em grupos reais. Sobre a migração de indivíduos, o livro Os Céus da Gália, psicografado por Carlos Bacelli, o Espírito Irmão José, esclarece que após a vitória dos romanos, fizera-se extremamente intensa a movimentação de espíritos recém-libertos do corpo, no espaço espiritual imediato ao espaço físico correspondente, até a determinada altura. Muitos gauleses, fora do corpo, quase sem nenhuma noção de seu próprio desenlace, insistiam em continuar combatendo, fazendo, assim, com que a guerra se estendesse ao mundo espiritual circundante. Com maior precisão, dizemos que a grande batalha que, sobre a terra, já havia sido decidida, com a vitória dos romanos, não cessava nas dimensões etéreas, tanto acima quanto abaixo da crosta. Todavia, milhares de espíritos, que haviam tombado pelos dois exércitos, exibiam sequelas dos ferimentos recebidos em seu perispírito. Compreendamos que, em épocas mais recuadas, o espaço espiritual que diz respeito ao diâmetro do orbe terrestre, em toda a sua extensão, ainda carecia de maior trabalho de colonização por parte dos espíritos mais conscientes da vida, a qual não termina com a morte. Todavia, naquele momento em que a guerra chegava ao fim, devido à proximidade da esfera do Cristo, que se fazia anteceder por suas cortes celestiais, compostas por entidades lúcidas e benfazejas, podia-se ver, por outro lado, imenso contingente de servidores invisíveis, com suas padiolas, recolhendo os feridos e procurando amparar os desnorteados. Muitas crianças e mulheres, completamente sem rumo, pela intervenção magnética destes ceareiros do mais alto, eram induzidas a sono reparador. Evidentemente, isto acontecia quando tais espíritos, por si mesmos, não caíam em indefinido estado letárgico, à espera de uma nova existência no corpo carnal, que, em circunstâncias imprevisíveis, poderia acontecer em tempo mais curto ou longo. Aliás, com a invasão dos romanos, que permaneceram acampados no território da Gália por mais de 2 anos, com muitos deles, no período de pós-guerra, continuando por lá com o intuito de consolidar a sua conquista, as mulheres gaulesas sobreviventes, engravidando-se deles, possibilitavam que muitos romanos mortos na batalha reencarnassem na condição de seus filhos. Pela lei de compensação, renasceriam para defender a terra que tudo haviam feito para arrasar, inclusive aprendendo a falar no idioma que tensionaram fazer emudecer. Outro curioso fenômeno, igualmente, podia ser observado com muitos gauleses fora do corpo, que, agarrando-se psiquicamente aos seus algozes, os acompanhavam de volta a Roma, tendo oportunidade de atravessar a fronteira, sem que ninguém os impedisse, por artimanhas do destino, reencarnar como seus herdeiros na futura capital do império que pretendera dominar o mundo. Pode-se, portanto, afirmar que a Itália, na atualidade, é constituída por muito poucos italianos genuínos, visto que, quanto mais invadiam e submetiam a outros povos, os romanos mais ensejavam o fenômeno da miscigenação das raças. Esclarece também o Espírito Irmão José que muitos dos índios que foram massacrados pelos ingleses na colonização dos Estados Unidos da América do Norte, tendo as suas terras usurpadas por eles, adquiriram a cor de sua tez e aprenderam a falar a sua língua, através do ventre de suas mães civilizadas, voltando para herdar o que, em verdade, sempre lhes pertenceu. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de abril de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.
Que a paz esteja com todos.